Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada, que às quartas-feiras a gente se levanta do tradicional bate-papo nas poltronas por entender, pessoal, a importância do poder dos alimentos e inclusive das nossas escolhas quando o assunto é cuidar da nossa saúde. Hoje é dia, claro, da nossa consulta na cozinha. Você já reparou como existem alguns alimentos que são assim irresistíveis? Aquele bolo, aquele pedacinho de torta, aquele brigadeiro, chocolate, inclusive, que quando você se propõe a comer, é difícil até de parar, não é verdade? Eles são, de fato, irresistíveis e não é à toa. Afinal de contas, eles possuem muito açúcar, aquele tal do açúcar refinado que produz dopamina no nosso corpo. E esse neurotransmissor é o responsável, é claro, gente, pela produção do nosso prazer e da recompensa. E aí o nosso cérebro é muito esperto, ele quer mais e mais e mais em um curto espaço de tempo. E aí entra aquela questão que é o uso abusivo, infelizmente, dessa substância que é o açúcar, que está diretamente, gente, ligada aos riscos, não é? Do desenvolvimento de diabetes, de obesidade, pois é, diversas doenças aí crônicas que a gente fala aqui ao longo de vários programas do nosso Consulta ao Doutor. E aí você deve estar se perguntando, e como que a gente faz então para quebrar com esse ciclo? É exatamente por isso que nós estamos aqui, trouxemos este assunto para a nossa consulta na cozinha, porque a gente vai descobrir alimentos que são inclusive estratégicos. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site que é www.ritv.com.br, fácil e simples, é só encaminhar o nosso link de transmissão para essa pessoa, essa formiguinha, não é verdade, que passou agora pela sua cabeça e que precisa receber informação de qualidade, essa estratégia para lidar aí com essa vontade de comer doce o tempo todo, que fala, eu preciso de um docinho. Também te convido, é claro, a você participar, gente, dessa nossa consulta, ela foi marcada para você, então não deixe de encaminhar para a gente a sua dúvida, trazer também o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento, aonde? No nosso Instagram, @Consulta ao Doutor Hit TV. Diretor João Capellini, excelente tarde para você também. Coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, qual docinho fit rápido para depois do almoço? Sabe aquele lá que você quer aprender, que você precisa aprender a receita hoje? Beijinho de coco e castanhas, docinho de batata doce ou trufa de banana? Clica lá na alternativa que a gente vai aprender juntos. Já te adianto que eu gosto aí das 3 opções. Então, aqui você escolher, eu vou adorar também aprender, combinado? Vamos conhecer um pouco da nossa convidada de hoje, que está aqui para compartilhar todo o seu conhecimento. Giovana Baleiro, nutricionista. Atua na área há 4 anos, descobriu sua vocação ainda na infância ao enfrentar uma doença renal que exigiu mudanças alimentares. A partir dessa experiência, nasceu seu interesse pela nutrição e pela gastronomia. Seu trabalho vai além do cardápio. Busca transformar a relação das pessoas com a comida e com elas mesmas. Olha só que interessante, gente, de forma leve e acolhedora. É tudo que a gente precisa, não é? Atua também no combate à desinformação nutricional, tornando o cuidado com a saúde mais simples, acessível e também prazeroso. Giovana, seja muito bem-vinda. Dani. Obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui me recebendo e propagando mais nutrição. Exatamente, porque é isso que a gente precisa aprender. Fiquei muito interessada em saber um pouquinho da sua história, porque você teve, então, uma doença renal ainda muito jovem, pequena, na verdade, porque jovem você ainda é, não é verdade? E foi a partir disso que você teve esse start, né? Então, aí eu fico imaginando uma criança, não é verdade? Muitas vezes compartilhando momentos com seus amigos e tendo diversas restrições alimentares. Como que foi conciliar isso e transformar disso a sua bandeira? Com certeza foi uma época muito difícil da minha vida, eu ainda tenho algumas memórias, não é à toa que me trouxe a ser essa profissional que sou hoje. Então, eu passei por uma doença renal, na qual o nome é glomerulonefrite aguda. Infelizmente, traz diversos desconfortos ao paciente. Uma criança precisa fazer o tratamento através da dieta, de uma forma dietética. E para que a gente alcance isso, somente trazendo bons alimentos, bem restritos, e por descobrir que a nutrição era capaz de
curar uma doença numa criança, eu trouxe essa dor de criança para minha vida adulta e por isso que eu escolhi a nutrição. Olha só, gente, que bacana para a gente entender que é possível, sim, mudar comportamentos. Basta a gente ter a informação certa, o poder dela, né, nas nossas mãos. Aí eu queria saber, no seu consultório ali, no seu dia a dia, quantos pacientes não passam por lá dizendo assim, olha, eu tenho uma relação um pouco complicada com doce, muitas vezes eu me proponho a comer um pedacinho e não consigo ficar só naquele pedacinho, eu acabo comendo a barra toda. E aí eu queria entender quantas pessoas e por que isso acontece, né? Por que esse comportamento acontece com tantas pessoas? Na verdade, todos os meus pacientes, principalmente as mulheres, devido a várias disfunções hormonais e até mesmo aquele momento de TPM que nós temos mais apetite, mais vontade do açúcar. Isso é muito comum nos dias atuais, principalmente por conta do estresse exacerbado, muito tempo sem se alimentar, falta de hidratação, falta de proteína na dieta. Então é um ponto que sim, precisa ser bem alinhado com uma boa nutrição e um plano bem individualizado, para que a gente consiga segurar ao máximo desse desejo por açúcar. Não que vamos tirar, mas precisa ser reduzido, não é? O que acontece com o nosso corpo quando a gente come doce? Por que a gente precisa mais e mais e mais? A gente entra num ciclo que muitas vezes é difícil parar. É difícil parar. O açúcar, ele é muito dopaminérgico, então ele traz aquela sensação de conforto, que logo em seguida vem uma sensação de culpa para muitas pessoas. Então é de extrema importância a gente controlar isso, evitando esses estímulos que temos ali nas papilas gustativas, reduzindo e trabalhando o nosso paladar. Então eu gosto de trabalhar isso, o nosso paladar, reduzindo esses apetites com uma boa nutrição estratégica. Então o açúcar a gente consegue desinflamar as nossas papilas para conseguir incluir alimentos um pouco mais azedos, mais amargos e quando tem um contato com açúcar, se surpreender e achar extremamente doce. Olha só isso, gente, que interessante, porque eu ia até dizer, assim, diversas aventuras, né? Vou fazer dieta, preciso emagrecer, cortei o açúcar. E aí o que acontecia? Muitas vezes eu chegava num determinado peso, agora eu posso então. E aí eu liberava uma coisinha ou outra, um aqui, outro ali. Só que quando eu via, gente, já comi, não é verdade? Então, deixa eu comer esse aqui também que eu estou com vontade, aí vai abrindo exceções e mais exceções e mais exceções. Então, assim, eu acabava compensando o tempo que eu ficava em um dia. Acaba que vira um hábito, né? Exato. Todos os dias. E se você reparar muito bem, todos os dias, quando você faz o consumo daquele docinho, você vai reparar que todos os dias, naquele mesmo horário, você sente essa necessidade. Olha que porque o seu corpo interessante. já vinculou a um hábito e uma rotina alimentar, até mesmo com açúcar. E aí o que você vai provar pra gente aqui hoje é que é possível a gente adotar essa mesma estratégia com inteligência para driblar esse nosso cérebro que muitas vezes tende a gente para um caminho que não é um caminho saudável, certo? Exato. Nós vamos driblar e ainda trazer mais compostos bioativos que vai trabalhar dentro do seu corpo, no seu sistema metabólico, no seu sistema endócrino. Então tem toda uma estratégia nesses docinhos que na verdade não tem açúcar. Então são docinhos fit e não fat. E não fat, sem fat. Então vamos começar, pessoal, com a nossa primeira receita. Já te pergunto, tá com o celular em mãos? Preparado então para o print? Então vamos lá, primeira receitinha na nossa tela. Primeira receita, mousse express de abacate. Um abacate maduro, 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%, de 1 a 2 colheres aí de sopa de xilitol ou mel e 1 colher de chá de baunilha. Queria que você explicasse o porquê de cada um desses ingredientes. Claro. Nossa população tem uma deficiência muito grande de gordura boa. Então, eu já coloco uma boa gordura para te trazer mais saciedade, melhorar sua função hormonal e, consequentemente, reduzir esse apetite por doce. Além, a gente precisa trazer esse doce, então, eu, no caso, estou substituindo hoje o xilitol pelo mel, que tem diversos efeitos ali metabólicos, antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, nós vamos colocar também aqui de uma forma estratégica e também vai te fornecer muito mais energias. Junto desse mousse, eu coloco aqui um pouquinho do cacau para relembrar, trazer aquela sensação do chocolate que a gente tanto gosta. Sem contar que tem muitos fitoquímicos que agem também em diversas cascatas inflamatórias, reduzindo o nosso sistema inflamatório, sem necessariamente entrar um chocolate em si. E o abacate, por exemplo, ele de alguma forma exerce alguma ação em cima dessa dopamina que a gente estava comentando?
anteriormente? Com certeza, porque é anti-inflamatório. Então ele tem uma liberação de dopamina porque é uma fonte de gordura, mas com certeza bem menos dopaminérgico, aquela dopamina ruim do chocolate convencional, porque é uma gordura rica em vitamina E, é uma gordura boa, de boa qualidade, tem TCM, então cai muito bem no nosso corpo. E aí, então, como o açúcar, né, o substituto do açúcar dessa receita seria o mel. O mel, isso. Tudo com cuidado. Aqui é uma Também, receita... né? É importante deixar isso claro. É, sempre com cuidado. Não é porque é saudável que eu preciso ou eu vou consumir de forma demasiada. Sempre controlando o consumo. Tanto que aqui nós temos uma porção para fazer a receita. Não precisa ultrapassar. E caso você ainda sinta a necessidade de mais doce, a gente trabalha o seu paladar no dia a dia também, para que reduza essa necessidade de pertencer a esse doce. Sem contar que os adoçantes, de uma forma geral, podem solicitar esse doce no nosso corpo. Por isso que é importante também, às vezes, trocar. Sair um pouco do adoçante artificial e ir um pouquinho para algo mais natural, que é o mel de abelha. Se eu tivesse que fazer uma escolha, por qual caminho que eu deveria seguir? Esses adoçantes artificiais, e aí a gente tem uma variedade deles, e gostaria, inclusive, que você trouxesse pra gente, porque existem muitas informações desencontradas. Exato. É bom o xilitol, ou o stevia que é melhor, enfim, então a gente fica na dúvida. Ou se sempre o caminho, por exemplo, de recorrer ao mel é mais interessante. Depende de cada caso. Se é um paciente diabético, muitas das vezes eu não indico mel, eu indico um adoçante. E com isso eu coloco alguns tipos de adoçante menos danosos à nossa mucosa intestinal, como por exemplo o xilitol ou stevia. No caso o eritritol eu evitaria para não causar desconfortos gástricos. Porque eles têm esse poder, né? Principalmente o eritritol, com certeza. E aí é importante ficar atento, porque muitas vezes essa informação ela consta inclusive na embalagem. Mas a gente ignora, acaba consumindo e depois lá na frente é que a gente vai ter essa conta e falar, nossa, acho que talvez eu tenha consumido um determinado adoçante que não me fez bem. Exato, e começa uma fermentação anormal, até entender que foi por conta do adoçante, a gente precisa fazer toda uma investigação alimentar, um exame de intolerância ou alergia alimentar, para de fato descobrir se é um alimento específico ou se só foi uma fermentação devido ao adoçante. Perfeito, então. Mãos à obra, então. Vamos lá, vamos entender qual é a consistência, quais são os cuidados que a gente precisa ter ao longo do preparo, mas, pelo visto, acho que vai ser algo bastante simples. Bem simples, acho que é para saciar e matar aquela vontade de vez. Eu começo com o abacate, eu utilizo aqui o abacate avocado, então eu já deixei ele amassadinho aqui. É só abrir e amassar, não tem muito segredo. Então eu coloco num bolzinho todo o abacate, lembrando que vai ter bastante vitamina E para você. Você vai se sentir saciado, uma excelente opção de lanche da tarde também. Colocando o abacate, deixa eu só... Em termos de dieta, né, de pessoas que estão ali buscando uma alimentação mais saudável, o abacate é um grande coringa, né? Ai, eu adoro, sou suspeita. Mas lembre-se, tudo é questão de quantidade. Abacate é uma gordura boa, é um alimento limpo, um alimento bom? Sim, mas é um alimento muito calórico. Lembrando que 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína equivale aproximadamente 4 calorias. E 1 grama de gordura equivale a 9 calorias. Então é gordura, mas não significa que nós precisamos nem brecar, né? Nem parar e também nem ter um consumo exacerbado. Tudo é em questão de controle. Perfeito. Né? Agora eu misturo junto com esse abacate o mel, para trazer aquele docinho, mel de abelha. Deixar um pouco mais palatável. Ele vai ficar mais docinho. Aqui nós colocamos 3 colheres de sopa aproximadamente. Porque o abacate ele é bem neutro, né? A gente consegue deixar ele tanto doce quanto saudável, que é a nossa clássica guacamole, por exemplo. Exatamente. Então aqui a gente consegue trazer vamos dizer, um brigadeiro, né? Aqui um leve brigadeiro de abacate, porque vai ficar mais docinho. E aí mexendo bem, nós vamos adicionar para trazer um pouquinho daquele chocolate, lembrar um pouquinho do mousse em si, o cacau. Para os chocolatras de plantão. Chocolatras. Todo mundo, né? Principalmente nós mulheres, temos aquela fase que nós necessitamos. Então aqui a gente consegue dar uma boa mascarada. Coloco 3 colheres de sopa de um cacau 100%. Lembrando que precisa ser 100%, nós já temos aqui a doçura do mel, então
é bom evitar os demais cacau, né, com 70%, 50%, porque eles possuem açúcar na composição. E a tendência aqui somos evitar esse açúcar. E mexeu bem. A ideia é a gente ter aqui um docinho fit. Exatamente. Mexeu bem. Daqui a pouco a gente vai mostrar, claro, para você que está nos assistindo, qual que é essa consistência que você deve chegar, que você deve investir aí na sua casa. Mas vocês repararam, né, gente? Acho que a gente não demorou nem dois minutinhos para colocar cada um desses ingredientes no nosso potinho. E aí, com essa consistência mais homogênea do mousse, a gente passa para um recipiente para levar na geladeira. Tá. Então, aqui eu vou pegar esse recipiente aqui. Aqui dá para umas 2 pessoas tranquilamente. E é importante, pessoal, não é porque você vai consumir um doce fit que você necessariamente não vai ter aí uma limitação. Qual seria o consumo ideal em termos de quantidade por dia de um docinho como esse? Um docinho, mesmo que ele seja um docinho fit, como eu sempre aviso, é um docinho mais calórico. Então, esse docinho aqui, uma porçãozinha dessa por dia, pensando que tem vontade, seria interessante. Ah, não estou com vontade, seria assim por puro tédio, ansiedade. Sugiro que substitua por frutas. Agora, eu fiquei um pouco intrigada. Você disse que é mais calórico? Mais calórico quando a gente consome, por exemplo, uma porção completa. Se a gente consumir uma porçãozinha dessa, além de ser um pouquinho calórico, porque tem calorias devido ao abacate, ele vai te fornecer muito mais nutrientes. Então, vai te promover mais saciedade, vai agir no seu sistema metabólico, então tem toda uma ação. É calórico, mas lembre-se, o açúcar, o doce convencional também é, e não te fornece tantos nutrientes e benefícios quanto esse. A questão está também nesse raciocínio da alimentação funcional. E funcional, inteligente. Então, a gente utiliza aqui todos os ingredientes de uma forma mais inteligente. E aí é só colocar para gelar. E eu gosto, às vezes, de colocar uma frutinha por cima, um morango, uma uva, alguma frutinha para dar um tchan, e basicamente esse docinho já está pronto. Ele mais geladinho, ainda mais agora que está um tempo um pouco mais quente, acho que cai super bem. É uma opção excelente. Aqui em São Paulo, gente, a gente está aí com 25, 26 graus. Exato. Então tá um tempo maravilhoso para investir numa sobremesa, é claro, como essa. Queria entender um pouco com relação ao armazenamento. Claro. De que forma? Quanto tempo que eu consigo armazenar em geladeira? Em geladeira, no máximo, esses alimentos que são mais perecíveis, estourando em 3 dias, perdão. Em 3 dias a gente vai deixar ali na geladeira por 30 minutos para pegar uma boa consistência. E sempre, por exemplo, aqui nós estamos com ele aberto, mas vai colocar um plástico filme por cima para evitar qualquer tipo de contaminação. E agora, é claro, não é, gente, que eu preciso provar para aprovar, não é verdade? Para dizer se você deve ou não investir na sua casa. Então, vamos provar um pouquinho desse docinho. Vamos ver, para só não me perder. Quero sinceridade, hein? Tá bonito, não tá, gente? Não tá lindo demais? Vamos lá. Aprovado? Aprovadíssimo, gente. Vale super a pena investir e fazer essa sobremesa fit na sua casa. Ai, que bom. Uma delícia, Nutri. Mais nutrientes, né? A gente precisa pensar numa nutrição mais consciente e isso faz total diferença. Principalmente nos finais de semana, a gente às vezes se permite fazer alguma coisa diferente, né? Se permite comer algo fora da dieta, mas pensando na semana, para você se controlar mais, numa quarta-feira que começa aquela angústia querendo comer um docinho, mas tá numa quarta-feira, acho válido você que tá home office aí, quando chegar em casa, pensar nessa proposta. Ou aquele domingão, né? Em família, que delícia. Aquele domingão em família, finalzinho do dia, que você já está pensando em tantas coisas que você precisa fazer ao longo da sua semana. Exatamente. Chuvoso. Invista, gente, uma delícia mesmo. Temos perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Vamos lá. Primeira participação, é claro, do nosso público. Sandra, de Belo Horizonte. Sandra, antes de mais nada, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, qual é o melhor açúcar natural para a saúde? Olha que pergunta interessante. Boa tarde, Sandra. O melhor açúcar natural vai ser os carboidratos mais complexos. O carboidrato complexo, geralmente, você já tem na sua rotina, como o pão integral, uma batata inglesa, uma batata doce, o arroz integral. Esse vai ser o melhor açúcar. Mas você fala, Gi,
esse açúcar ele não é doce, mas ele quando entra em contato no seu corpo, após todo o processo digestivo, você começa a ter essa liberação de açúcar no corpo. Então ele vira assim um tipo de açúcar no seu corpo. Não existe o melhor açúcar, existe aquele açúcar que entra em um certo determinado momento. Por exemplo, fiz um treino, é um final de semana, estamos em família, tem um pudim. Ali é um momento que precisa ter essa consciência e se permitir em alguns momentos. Mas o que eu trago aqui é uma nutrição verdadeira. Então, o melhor açúcar hoje para ti é não ter esse açúcar direto, e sim escolher melhor os alimentos como os carboidratos mais complexos. Sandra, muito obrigada pela sua participação e você me levou, inclusive, a trazer aqui uma pergunta para a nossa Nutri. Existe um limite de consumo do açúcar? Não existe um limite. O nosso corpo, ele não tem essa capacidade. Quanto mais o nosso estômago, mais ele vai solicitar, o nosso cérebro vai mais solicitar. Então, quanto mais, tende a ser melhor. Então, a tendência é que você segure o máximo desse controle, por isso invista em carboidratos mais complexos, segure o máximo a quantidade de açúcar e comece a trabalhar seu paladar. Porque se deixar o nosso corpo, se deixar as nossas vontades e o nosso cérebro falar mais alto, a gente tende a comer até ficar com aquela sensação de ardência na boca que tem que colocar uma água para dentro. Exatamente, gente. Vocês estão ouvindo aqui a nutricionista falando. Não existe um limite de consumo do açúcar. O nosso corpo não tem essa propriedade. Então, o importante, de fato, é você investir nessa mudança agora. E é por isso que nós estamos aqui no Consulta ao Doutor, trazendo para você receitas fit para você conseguir usar os alimentos de forma mais inteligente. Temos mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Carla Menezes, aqui de São Paulo. Antes de mais nada, Carla, seja muito bem-vinda à sua consulta. Os doces fit servem também para quem tem diabetes ou é melhor procurar outras opções? E aí, o que a gente traz de informação para Carla? Carla, depende. Como é que eu utilizei o mel para você ou para qualquer outro paciente que tem diabetes, eu não sugiro. Eu sugiro a troca para o xilitol ou estévia. O mais adequado para quem tem diabetes sempre é ter um controle, uma quantidade de gordura e fibras maiores e proteínas também, segurando o máximo do controle do consumo do carboidrato em si. Então, eu trocaria o mel por exemplo, ali um adoçante. Acho mais viável neste caso. Muito importante para a gente conseguir dividir aí e selecionar para quem cada uma dessas receitas é importante e vai ser bacana. Consulta ao doutor, ou melhor, a sua consulta na cozinha vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando, pois temos mais receitinhas para a gente provar e aprovar juntos. Estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta naquele jeito que a gente assume aqui às quartas-feiras, fazendo a sua consulta na cozinha, por entender a importância de utilizar os alimentos quando o assunto é cuidar, é claro, da nossa saúde. E hoje nós estamos embarcando em um cardápio, pessoal, de doces fit. Pois é, estamos aprendendo aqui que tirar o açúcar da nossa vida demanda uma estratégia, demanda conhecimento e dá para fazer isso de uma maneira mais fácil do que simplesmente você dizer não vou comer mais açúcar, porque isso é um grande desafio. Aí a questão é de que forma a gente consegue utilizar os alimentos, de que forma que a gente consegue driblar o nosso cérebro quando ele traz para a gente aquela informação assim, só um docinho, você só precisa de um docinho agora, se você comer um docinho agora, você vai ficar mais feliz. Então, a gente está aprendendo aqui que docinho é esse que a gente pode e deve investir. Se você lembrou de alguém a quem esse Consulta na Cozinha é importante, é interessante, estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site que é www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com informação e receitinhas de qualidade a quem precisa. Te convido, é claro, a participar dessa consulta que foi marcada com tanto carinho para você pelo 0 operadora 11 3337 5886. Encaminha pra gente a sua dúvida ou o seu relato pelo nosso WhatsApp, combinado? E temos a nossa clássica enquete já em seus minutos finais. Não deixe de participar, é só você correr aonde? No nosso Instagram, @Consulta ao Doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Qual é o docinho que você quer aprender hoje? Aquele docinho fit?
para te ajudar ali depois do almoço. Um beijinho de coco com castanhas, docinho de batata doce ou trufa de banana. Como eu avisei no primeiro bloco, caso você tenha acabado de chegar, o docinho por mim que você escolher, tá escolhido. Eu gosto de todas as 3 versões. Combinado? Bom, para quem chegou neste exato momento, deixa eu te apresentar a Nutri, que está aqui com a gente nos nossos estúdios, compartilhando, é claro, todo o seu conhecimento. Giovana Baleiro. Aproveita, é claro, para te agradecer por estar aqui com a gente. O meu é um prazer imenso fazer parte aqui do programa e propagar cada vez mais nutrição e dar uma driblada no nosso cérebro para comer um açúcar que não é açúcar e, na verdade, vai tratar de dentro para fora. Exatamente, adorei, gente. Vamos tratar de dentro para fora e vamos então para nossa próxima receitinha, para a gente nem perder tempo. Na tela, aproveita e já tira o seu print, porque esse programa só sai depois no YouTube. Pudim de chia com frutas, 3 colheres de sopa de chia, 200 ml de leite de coco ou amêndoas, 1 colher de sopa de xilitol ou mel e frutinhas picadas para finalizar. Vamos entender qual é a riqueza desses ingredientes que vão ali ajudar o nosso corpo de dentro para fora. Dessa vez, essa receita ela é um pouquinho mais estratégica e pensando na qualidade e na saúde do seu intestino. Então não é somente um doce, não vamos apenas driblar o seu cérebro, mas vamos tratar o seu eixo intestino-cérebro. Então a gente começa, por exemplo, com um ingrediente riquíssimo que é a semente de chia, que quando hidratada, ela é melhor utilizada no nosso intestino. A gente utiliza semente de chia, utiliza o iogurte vegetal. Eu utilizo esse iogurte vegetal para evitar qualquer inflamação causada, às vezes, pelo leite. Muitos pacientes que eu atendo no consultório, infelizmente, têm aquelas doenças autoimunes, como hiper e hipotireoidismo, endometriose. Então, infelizmente, a gente precisa fazer a retirada de alguns alimentos mais inflamatórios. Então, eu utilizo semente de chia, iogurte vegetal, o mel de abelha para dar uma adoçada, e se você é um paciente diabético ou conhece alguém diabético, eu sugiro que troque o mel de abelha por um adoçante, para evitar qualquer pico glicêmico exacerbado. E aí, só para a gente pontuar, qual seria a quantidade, por exemplo, do xilitol? Xilitol, no máximo uma colherzinha ali de chá, Tá. Não precisa mais do que isso. Quando for uma receita maior, aí a gente pensa numa quantidade maior, uma colher de sopa rasa, quando é para mais pessoas. Pensando em uma pessoa só, uma colherzinha de chá já é o suficiente. Perfeito. Já adoça bastante. Então, mãos à obra? Vamos lá, vamos iniciar esse tratamento no seu intestino. Então, eu começo aqui primeiro com o iogurte vegetal. Esse iogurte vegetal, ele tem um sabor de morango e ele tem também uma caldinha de morango. Lindo demais esse iogurte, gente. Ele é bem palatável, não tem açúcar e ele é à base de amêndoas. Não é calórico, esse aqui pode ficar tranquilo que não é exacerbado em calorias. Então, a base para poder hidratar essa chia, a gente utiliza esse iogurte vegetal. E aí nós vemos aqui com a nossa semente de chia, são 3 colheres de sopa, riquíssima em fibras. Isso trata diretamente o seu cérebro. Então, mulher que está na TPM, isso aqui é um remedinho natural para você. Então, vai mexer bem, até ficar nessa consistência um pouco mais homogênea. É normal ficar essas bolinhas pretas por conta da semente de chia. Olha só, a gente tá ficando bonito. Tá ficando bonito. E agora, vamos aqui com 3 colherzinhas de sopa de mel de abelha para adoçar. E repito, pacientes diabéticos a gente troca por um adoçante, tá? Xilitol, stevia, são adoçantes um pouco mais interessantes para você. Lembrando que a qualidade do adoçante que você tem em casa é de extrema importância. Tá. Mexeu tudo, ficou bem homogêneo. A gente passa para um recipiente porque a gente vai precisar deixar 4 horinhas na geladeira para a chia hidratar. Então, a gente passa aqui. E esse também pode ser conhecido como overnight. Você pode deixar ali a noite inteira hidratando. Exato, uma excelente opção de café da manhã para a galera que é bem corrida, fala que não tem tempo para fazer uma primeira refeição caprichada e nutritiva. Então a gente vem com o overnight, que você deixa de um dia para outro,
pela manhã você só pega o seu potinho e já faz o consumo. Tem uma fonte ali de proteína, se você quiser pode enriquecer com whey protein ou beef protein, que é um outro tipo de proteína. Mistura tudo e já pode consumir. Se você for utilizar o whey protein, porque, por exemplo, já é adoçado, não tem a necessidade do mel ou do xilitol. É só utilizar o próprio iogurte e a chia. E aí eu venho jogando aqui por cima, que você pode colocar como topping final, algumas frutas. Então, uma uvinha, um morango, pode jogar pedaços de maçã, de manga, o que você tiver em casa. Tá lindo demais, não tá, gente? E agora é só colocar para gelar, essa belezinha aqui. Quanto tempo dura para a gente entender também a durabilidade dos doces fixos que a gente está aprendendo aqui hoje? A maioria desses alimentos, tanto doces fits e os demais que a gente manipula, tem um tempo ali de 3 dias na geladeira, tá? Pode falar. E aí eu queria só fazer uma ressalva, porque a gente pensa assim, mas dura pouco tempo. Por quê? Porque não tem conservante. Tem conservante, é um alimento extremamente perecível, natural. Lembre-se, tudo aquilo que dura por muito tempo, tem uma validade muito grande, o que consegue segurar isso, o que consegue segurar esse alimento são os conservantes e os aditivos químicos. Então isso é muito importante a gente saber. Se o tempo de validade, tempo de prateleira é menor, isso é um ponto positivo. E aí eu queria também aproveitar para embarcar nessa questão da rotulagem, assim, o que a gente deve levar em consideração, porque obviamente esses doces que a gente está aprendendo a fazer aqui, eles são inclusive super práticos para a gente fazer em casa e tudo mais. Mas às vezes a gente está ali na correria do dia a dia, vou até um supermercado e vou escolher alguma coisa que eu tenho ali na minha cabeça. Quero alguma coisa fit, né? Sim. Não vou colocar meu regime ou até meu corpo em risco consumindo uma coisa que eu não deveria. O que eu devo levar em consideração ao analisar um rótulo para entender se aquilo ali é fit de fato ou se ele se diz fit apenas? A maioria dos produtos fit se diz fit e basta a gente analisar o rótulo, como por exemplo o tamanho da lista de ingredientes. Se for uma lista de ingredientes muito grande, é de se ter uma boa análise e com certeza evitar esse tipo de alimento. Quanto mais natural, melhor. Hoje nós estamos já numa pegada um pouco mais clean label, que é uma forma dos alimentos serem mais naturais, uma produção mais limpa. Então busque sempre menos ingredientes possíveis e a qualidade desse ingrediente, porque não adianta ser poucos ingredientes e ser uns ingredientes mais inflamatórios ao nosso corpo. Então poucos ingredientes e esse ingrediente ser limpo. O que é um ingrediente ser limpo? Evitar conservantes, evitar o açúcar, tudo isso faz uma boa diferença na hora de analisar o rótulo do alimento. E aí, reforçando, como vocês viram, já estamos na nossa segunda receita super rápida de ser feita. Então, vale a pena investir um pouquinho de tempo que você tem para você se organizar ali ao longo do seu dia a dia, para você levar, seja para o seu trabalho, não é? Exatamente. Seja para algum evento que você vai, enfim, que você sabe que você vai sentir vontade, é só você tirar ali da bolsa. Você já vai estar consumir, já está preparada, não preparadíssimo. E o que eu falo para todos os pacientes é que a organização é o que vai mudar. Além da consistência, além de ter todos os hábitos saudáveis, nada é consistente se você não se organiza. Então, se você se prepara um dia anterior, antes de dormir, separa a roupa de treinar, separa ali a sua próxima refeição, o seu almoço do dia seguinte, pode ter certeza que você vai ter uma maior efetividade no seu objetivo. Maravilha, gente. E agora é provar para aprovar, certo? Exatamente. Então, vamos lá provar esta maravilha que tá lindo, gente. Ai, meu Muito Deus. Obrigada, Nutri. Olha só que lindo que ele tá. Cara, maravilhosa. Então, vamos ali provar o nosso pudim de chia. Tô pegando aqui um moranguinho, vou pegar uma uva também. Por favor. Meu preferido. Gostou? Meu preferido, gente. Para criança, por exemplo. De repente, um lanchinho da tarde. É um excelente lanchinho para levar ali para o colégio ou para a escola. Bem saudável, por sinal. Muito melhor que muitos iogurtes industrializados. Então, sem dúvidas, pensando na saúde do seu filho, eu apostaria num pudim de chia. Ou no mousse de abacate também. Ai, gente, você já pode investir num docinho como esse para aquele almoço de família. Sabe o almocinho de domingo?
Ainda mais, Aí... com certeza. Ainda mais pensando que no almoço de domingo a gente tende a sair um pouquinho da linha. Quando a gente entra com um docinho, que ele mesmo não sendo um doce, não trazendo açúcar, ele traz outros efeitos, como por exemplo, aumentando o seu processo digestivo, a tendência é que no dia seguinte, na segunda-feira, você não acorde se sentindo tão cansado. Então isso é uma excelente estratégia que eu gosto de utilizar com os meus pacientes lá na clínica, para a gente evitar qualquer desconforto na segunda-feira, não ser aquela segunda-feira triste, cansativa, que isso faz total diferença na sua qualidade de vida. E lembrando que para quem sofre aí com o intestino preso, é uma grande alternativa. E lembre-se sempre, não é somente a fibra. A fibra ela ajuda muito na motilidade do bolo fecal, que é o caminho que faz ali todo o seu cocô. Então, o que é importante é você beber bastante água. O que eu vou te dar aqui como dica, 40 ml por quilo de peso. Maravilha, gente. E agora, acreditem, temos trufas no nosso cardápio. Você acredita? Pois é, a gente vai aprender aqui a fazer uma trufinha fit. Prepara para o print na tela. Então vamos lá, trufas de cacau e amendoim, 1 xícara de tâmara sem caroço, meia xícara de pasta de amendoim sem açúcar e 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%, gente. Só pelos ingredientes, acho que teremos aí uma trufa bastante interessante. Exato, exato. Essa aí é uma das nossas receitas e aí eu dei uma mudada pensando em pacientes, por exemplo, que não tem um processador para utilizar a tâmara, que vale ali um pouquinho mais de trabalho. Então eu trouxe uma opção aqui um pouquinho mais prática para você fazer, que agora é só você pegar os ingredientes aqui num próprio bowl e você vai misturar tudo e vai ter esse doce, esse bombonzinho muito mais rápido. Então vamos lá, mãos à obra para a gente obra. conseguir entender também qual que é a potência, né, de cada ingrediente. Porque muitas vezes a aveia sozinha, ela tem uma propriedade específica, mas quando você junta com um carboidrato, enfim, a potência dela é outra, não é? Com certeza. Pensando no seu intestino, vai melhorar muito mais a sua motilidade intestinal quando associa uma fibra com gordura, quando associa uma fibra com proteína. Então, com certeza, eixo intestino-cérebro vai melhorar e vai potencializar a absorção dessas vitaminas e melhorar a sua qualidade de vida também. Então, para essa receita, eu começo com a pasta de amendoim, meia xícara. Eu misturo aqui tudo num bolzinho. A pasta de amendoim vai te trazer aquela sensação daquele bombom que tem uma avelã no meio, sabe? É um bombom bem específico, que tem algumas avelãzinhas. E ele é comum, a gente encontra em qualquer mercado. E aí esse bombom faz toda a diferença, porque aqui a gente vai remeter um pouquinho desse bombom. Então, eu tenho certeza que o nome desse bombom, a lembrança dele, passou agora pela sua cabeça. Então, só por essa referência a gente já pensa que ter uma noção. Devo investir. E aí a gente mistura também o cacau, porque isso vai trazer bastante essa sensação, essa lembrança desse tipo de bombom. E realmente, você fala, nossa, será que fica bom? Gente, fica, viu? Ele é assim, tem até que tomar cuidado para você não comer tudo, porque senão... Que aí vai entrar aquilo que a gente está falando desde o começo aqui da nossa consulta. A quantidade é importantíssima, não é porque você está consumindo um doce fit que você pode aí abusar. Exatamente, isso faz toda a diferença. Eu comecei misturando um pouquinho aqui da aveia e já venho com o mel, são 3 colheres de sopa. E isso também é o que vai te trazer toda essa doçura. Tá lindo demais, gente. E o cheiro do cacau? E como eu falei, precisa ser um cacau 100%, porque já tem o mel para adoçar, não tem a necessidade de... E também a nossa receita aqui é sem açúcar, então vamos evitar o açúcar. Exatamente. Queria saber, assim, para quem resolve dar essa guinada na vida, dar essa modificada, vou parar de consumir o açúcar refinado, vou tentar me alimentar buscando, de fato, esse poder do alimento, enfim, investindo nessa nutrição de dentro para fora. Em quanto tempo que uma pessoa deixa, de fato, de sentir falta do açúcar, que você comentou no comecinho do programa, não é? Sim. Ah, depois de um determinado tempo, você vai até consumir o açúcar e você vai achar estranho, se incomodar com ele, não é verdade? Exatamente. Em quanto tempo que a gente consegue esse amadurecimento? O amadurecimento, eu geralmente peço para o paciente que ele me dê um mês de vida dele.
para a gente transformar e ressignificar o paladar dele. Então você vai me entregar 30 dias da sua vida, na qual a gente vai evitar, na verdade a gente vai tirar o açúcar, mas vai mudar completamente a sua visão e o que você sente ao comer o açúcar. Então isso a gente consegue trabalhar bem no consultório e quando a gente introduz, como por exemplo uma fruta, uma maçã, você vai sentir uma doçura muito grande devido àquela maçã. Então, você vai até estranhar a doçura de uma maçã? De uma maçã por conta do teor de frutose. Então a gente consegue trabalhar isso tranquilamente no consultório. Basta você querer mudar o seu cenário atual. Isso faz toda a diferença. 30 dias. Me dê 30 dias. Tô gostando desse desafio. Tenta propor a você, não tirar o açúcar, mas começar a reduzir algumas coisas e começar a ressignificar o seu paladar. Lembre-se que tudo que você coloca para dentro vai ter um impacto em algum momento na sua vida. Eu confesso que em diversos momentos eu tento tirar, mas toda vez que eu tenho contato, assim, que seja pequeno, nossa, parece que eu volto a ser... Já dá aquela uma de sempre, descompensada. sabe? Parece que eu não mudei foi nada. Eu tô só me sei. enganando. É difícil, por isso que eu falo que não é tirando, é ressignificando. Tá. Então precisa trabalhar isso todos os dias, é uma batalha constante e a gente não tira um hábito e não coloca nada nesse hábito, a gente troca esse hábito por um outro hábito. Então, eu sinto muita vontade do doce sempre que eu termino o almoço. E se a gente começar esse almoço tomando um copo d'água, será que não vai fazer uma diferença? E se depois a gente começar a comer colocar um consumo maior de frutas que contém mais água, será que não vai reduzir esse apetite hedônico? Então, são coisas que a gente consegue trabalhando refeição a refeição, dia após dia. É uma mudança de hábito, de fato. Exato. Interessante. Temos perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Vamos lá, enquanto a gente chega no ponto, é claro, da nossa trufa. Pergunta do Jorge de Anápolis. Jorge, seja muito bem-vindo nessa tarde aqui na nossa consulta na cozinha. Boa tarde, Dani. Doutora, qual farinha um diabético pode usar? Pensando na troca de farinha, né? Pensando na troca de farinha de aveia, você pode utilizar a aveia, não tem problema, mas tudo depende do que você acrescenta a ela. Como eu coloquei o mel, eu seguraria o mel, então colocaria o adoçante. Mas você pode trocar por uma farinha de amêndoa, por exemplo. É uma farinha que ela contém menos carboidrato e ela possui um pouquinho mais de gordura, o que faz mais sentido. E nessa receita você pode acrescentar um pouquinho de uma fibra, anota aí. Psyllium. Ela aumenta a motilidade intestinal e ela também vai te deixar mais saciado. E sem contar que não vai dar pico glicêmico. Olha que bacana, Jorge. Muito obrigada aí pela sua dúvida, porque aprendemos que Psyllium pode ser um grande recurso aí para a saciedade e inclusive para auxiliar os diabéticos. Muito obrigada, enriqueceu demais o nosso bate-papo por aqui. Estamos chegando nessa consistência? Já chegamos. Já chegamos, olha então, só, aqui, gente. A gente pega o brigadeiro, vai enrolar e vamos passar aqui no cacau em pó. Lembrando que precisa deixar um pouquinho na geladeira para ele pegar um pouco mais de forma, tá? Gente, mas fica muito gostoso. Olha que lindinho, gente. Temos aí um brigadeiro. Um brigadeiro. Ele já tá pronto. Você pode passar um pouquinho mais no cacau e aí é só você consumir. Se quiser colocar até uma fruta, fazer tipo uma surpresinha nesse brigadeiro, você pode. Fica até mais saboroso, dá uma quebrada no doce do mel. Então fica um pouquinho mais palatável. Dá Trazendo aí isso. quantidades após o almoço. Olha, aqui uma trufinha tá bom? Umas duas, no máximo. Olha. 2 trufinhas dessa dá pra gente deixar após o seu almoço. Que maravilhoso, ótima notícia, não é verdade? Antes de provar e comprovar, eu vou trazer, é claro, o resultado, gente, da nossa enquete. Queremos saber o que saiu, qual foi a mais pedida em um docinho para depois do almoço. Na tela. Temos lá, beijinho de coco e castanhas, foi a alternativa mais votada, 57%, logo em seguida a trufa de banana e docinho de batata doce. Qual seria o caminho para a gente fazer esse beijinho? Esse beijinho, ele não é muito diferente. É pensando nas pessoas que não gostam do cacau, não gostam de chocolate. Por incrível que pareça, existem essas pessoas. Então dá pra gente pensar numa outra alternativa. E ao invés de utilizar, como por exemplo, o cacau, nós vamos utilizar o coco ralado sem açúcar. E dá pra utilizar também, para misturar, o leite de coco.
Então, é uma excelente receita também, vai te promover mais saciedade, vai promover mais selênio, manganês. Então, é uma excelente opção para você encaixar e trocar para quem, por exemplo, não gosta ou quer comer um de cada, um beijinho e um de cacau, para remeter ali umas festinhas que a gente já passou. Então, é uma excelente opção para a gente trocar também. Gente, que bacana! Gostaria demais de agradecer sua presença aqui com a gente. E queria trazer um resumo do que a gente passou aqui para que você trouxesse esse pensamento final para quem busca qualidade de vida, essa transformação. Descobrimos que é possível sim, basta você usar os recursos certos e isso só através de informação, de conhecimento, não é? Exatamente. Com informação, um profissional que possa ali sempre te acolher nesses momentos delicados, que nós sempre... A vida ela é assim, ela é cheia de altos e baixos e quando os profissionais nos acolhem, tudo muda e o cenário da nutrição também. Então, ter profissionais para te orientar, para te trazer uma nutrição verdadeira, uma qualidade de vida, uma saúde melhor, é o que muda tudo. E é possível sim, e agora eu vou aproveitar para provar, é claro, gente, essa maravilha que eu vou pegar essa daqui. Isso. Não quero fazer sujeira. Parece muito aquele lá, sabe? Lembra muito aquele lá, esse mesmo. Lembra demais aquele lá. Agora eu tô até com medo de não sei se tá como eu estou, mas vou aproveitar, gente, para passar os contatos, é claro, da Giovana Baleiro. Ela deixa à sua disposição o Instagram e também outro Instagram que é o da clínica, certo? Dr.puro. Isso mesmo. Lá vocês conseguem mais qualidade de vida, um atendimento personalizado, fazer exames um pouco mais precisos. Lá nós somos uma clínica completa. E se você ficou com alguma dúvida durante o programa também, pode me perguntar tanto no Instagram da clínica quanto no meu Instagram também. Estarei lá recebendo você de portas abertas. Muito obrigada mais uma vez. Dani. Foi demais. Foi um prazer. Espero que você aí do outro lado da telinha tenha gostado, anotado as receitas. Caso você perdeu, já a gente vai deixar à sua disposição no YouTube, combinado? Desejo você um excelente restinho de tarde e a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até mais! Mas esse é diferente, é um chocolate.